Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 22. Vamos ler apenas o versículo 14. Gênesis 22, versículo 14. Vamos lá? E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém. Eu quero meditar com vocês sobre conhecendo o Deus da provisão. A Bíblia mostra que Deus, Ele, para se tornar conhecido, principalmente pelo seu povo, por nós, Ele vai se revelando. E Ele se revela pelos seus atos, e Ele se revela também pelos seus nomes. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus aí é a palavra Elohim, que é um termo majestoso. E o significado de Elohim é o Deus que tem poder para criar tudo do nada. Quando diz do princípio criou Deus os céus e a terra, está dizendo aí que Ele criou o tempo e a matéria a partir do poder da sua palavra. Mais adiante, no capítulo 2, Ele se revela também para Adão e Eva. E Ele usa não somente o termo Elohim, o Deus Todo-Poderoso, mas Ele vai usar o nome Javé, Yavé. E Yavé tem o sentido do Deus da aliança, do Deus relacional. O Deus Elohim é o Deus que tem o poder de criar o que quiser. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Mas agora, quando Ele junta os nomes Yavé, Elohim, Ele está dizendo: esse Deus Todo-Poderoso, Ele também se relaciona conosco com a expectativa de ter um relacionamento fundamentado em troca de afeição, de amor. De amor. Por isso que das espécies criadas, o único que tem relação espiritual com Deus é o homem, porque fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Nós não adoramos a Deus por instinto, nós adoramos porque sabemos quem é o nosso Deus. O nosso culto é inteligente, é racional. Mas Deus, Ele vai caminhando, e aparece agora o termo Adonai, que significa o Senhor, não somente que cria, que se relaciona, mas é o Deus da preservação, é Deus que cuida. Mas durante experiências da vida, e aqui nós temos esse momento onde Deus põe Abraão à prova. Veja lá no capítulo 22, diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Deus não está tentando Abraão, Deus está provando Abraão. E Ele vai prová-lo justamente naquilo de mais precioso que ele tinha, que era o seu filho Isaque, o filho da promessa. E ele vai pedir então
algo que é completamente incoerente com o conceito de Deus que ele sacrificasse Isaac, o seu único filho. E é justamente lá nesse monte, no meio dessa provação, e a provação, ela vem sobre a minha vida e sobre a vida da igreja e sobre a vida da sua família, para que nós conheçamos mais a Deus. O intuito das provações é o aperfeiçoamento da nossa fé, é a melhoria do nosso relacionamento. E Deus pode estar levando você hoje, você está passando por um momento de provação, e você não entende por que Deus está permitindo isso na sua vida. Mas eu quero dizer para você que se Deus está lhe provando, se você está no monte da provação nesta manhã, é porque Deus quer mostrar para você quem Ele é. Ele quer que você saiba o tamanho, a grandeza desse Deus que você tem. Eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia em Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Daniel 11, 32. Vamos ler juntos? Bem forte, o que é que diz? Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará. Então veja bem, o povo que conhece o seu Deus, sabe quem é o Deus que tem, se torna forte e ativo. Então a provação, segundo Tiago, ela deve ser encarada por nós crentes como algo positivo, que Deus está trabalhando na nossa vida. Foi na tempestade que os discípulos conheceram que Jesus tinha poder sobre a natureza. Foi na fornalha de fogo que aqueles 3 jovens tiveram a companhia de Jesus. E aqui, meus amados irmãos, é nesse monte que Abraão vai conhecer Deus. E Deus vai revelar para ele o primeiro nome composto no Novo Testamento, porque a expressão o Senhor proverá, daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Eu quero que você saia com esse versículo na sua mente, no seu coração. O Senhor proverá. Yahvé Jiré. Há outros nomes compostos a partir do Jeová Jiré, porque o Jeová, ele se torna um nome composto, porque Jeová é o Deus da aliança, é o Deus do relacionamento. E nós conhecemos a Deus no relacionamento, e a gente vai descobrindo o Deus que a gente tem, experimentando as bênçãos dele no relacionamento. Há vários nomes: Jeová Makdesh, o Senhor que santifica; Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira; Jeová Rafá, o Senhor que cura; Jeová Shalom, o Senhor é paz; Jeová Tsidkenu, o Senhor é nossa justiça; Jeová Roi, o Senhor é meu pastor; Jeová Samá, o Senhor está presente; Jeová Tsabor, o Senhor dos exércitos; Jeová Maquê, o Senhor que fere; Jeová Gimolá, o Senhor que recompensa. Mas o primeiro nome composto de Deus na Bíblia, no Antigo Testamento, é Jeová Jiré, o Senhor que provê. Amém? Então vamos, a partir desse nome, tirar algumas lições para a nossa vida. Você crê nesse Deus que provê ou não? Primeiro, quem proverá? O Senhor. O Senhor. Eu não sei se você já leu a biografia de Moody, mas a sua mãe, a Betsy Moody, ela ficou viúva
aos 36 anos de idade, com 9 filhos pequenos e uma casa hipotecada. E diz que durante mais de um ano, a Betsy, ela chorava todos os dias, num desespero tremendo. Mas um dia, à noite, porta trancada, ela leu um versículo da Bíblia, e eu queria que você lesse comigo, Jeremias, capítulo 49, versículo 11. Jeremias 29, ou Jeremias 49, versículo 11. Vamos ler juntos? O que diz? Deixa os teus órfãos, e eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confie em mim. Não precisou ser mais direto do que isso. Ela era viúva e ela tinha 9 filhos para cuidar. E a partir daquele momento, ela começou a experimentar na sua vida, na vida da sua família, o Deus que provê. O Deus que provê. E eu queria que você entendesse que a provisão é apenas uma área de atuação de Deus como sustentador da criação. A nossa confissão de fé diz o seguinte: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Aí eu queria destacar: Ele sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde o maior até o menor. A preocupação de Deus e o cuidado de Deus conosco, com o seu povo, chega aos detalhes mínimos. Jesus diz que até o fio de cabelo que cai da nossa cabeça está o quê? Contado. Significa que Deus conhece as nossas necessidades, Deus conhece os nossos dramas, as nossas lutas, e Ele muitas vezes nos leva ao monte da provação, para revelar que Ele é o Deus que provê. E pensando nisso, 3 lições muito simples sobre esse Deus que provê. Primeiro, nele há infinita sabedoria para conhecer todas as nossas necessidades. Então preste atenção: você não precisa informar para Deus as suas necessidades. Ou seja, Deus conhece as nossas necessidades, Deus conhece as necessidades do seu povo, e Ele conhece, não de ouvir falar, mas Ele conhece porque Ele nos sonda, Ele nos conhece intimamente. Êxodo capítulo 3, versículo 7, veja lá, povo no Egito, e sob a escravidão. Lê comigo, por favor. Vamos juntos? Êxodo 3:7, o que diz? Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Preste atenção para os verbos que denotam a ação de Deus. Diz que Deus viu,
diz que Deus ouviu e diz que Deus sentiu. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso que lá em Isaías capítulo 53 diz que Jesus, ele é homem de dores e sabe o que é padecer. E ele sabe o que é padecer justamente porque ele se identifica conosco nas nossas necessidades, nos nossos sofrimentos. Esse conhecimento de Deus, ele é amplo, é profundo, pois se fundamenta na sua onisciência e na sua onipresença. Por isso que Jesus diz para os seus discípulos, Mateus capítulo 6, versículo 8, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe pensais. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Amém? Então você tem um Deus, o Deus da provisão. O seu Deus, o nosso Deus, é o Deus que sabe o que eu preciso. Ele sabe. Ele conhece as necessidades da minha alma. Ele sabe o que você está passando. Ele se identifica com você, naquilo que você está sofrendo. Ele sabe, ele conhece. Mas em segundo lugar, em Deus também há infinitas riquezas para satisfazer todas as nossas necessidades. Porque quando diz Deus proverá, eu quero que você entenda que não falta em Deus recursos para que Ele não possa nos atender. Os celeiros de Deus estão sempre cheios. E não há possibilidade de eu e você, nós passarmos por uma necessidade que Deus não tenha a solução para essa necessidade. Por isso que Charles Spurgeon, ele diz que a Bíblia é como se fosse uma farmácia, e as promessas de Deus como medicamentos que estão na prateleira. E não existe enfermidade, necessidade que eu e você passe, que Deus não tem uma promessa para resolver. Significa que Deus, Ele é suficientemente poderoso para suprir tudo que precisamos. A despensa divina é inesgotável. Abra sua Bíblia em Efésios 3:20, decore esse versículo, Efésios 3:20, vamos ler juntos, bem forte. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou conforme o seu poder que opera em nós. Não há limites para o seu infinito poder. Amém? Então, não há como a gente achar que o estoque de bênçãos de Deus chegou ao fim. E é importante você entender que a gente aprende isso no monte da provação. Foi ali, sozinho, que Abraão, o pai da fé, o nosso pai, aprendeu que o nosso Deus é o Deus de toda provisão. Então, em Deus, há infinita sabedoria para conhecer as nossas necessidades. Em Deus, há infinitas riquezas para satisfazer todas as nossas necessidades.
Mas em terceiro lugar, em Deus, a infinita graça para dar tudo aquilo que necessitamos. Deus não nos dá nada, irmãos, por merecimento. O agir de Deus na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, é graça sobre graça. A graça é o favor que não merecemos. E toda provisão divina para nós é imerecida. Aliás, Jesus diz lá em Mateus 5:45, que Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Mas todos nós sabemos, de uma forma muito especial, que a graça comum é diferente da graça especial. A graça comum é a bênção sobre tudo, sobre todos, mas a graça especial é aquela que regula o nosso relacionamento com Deus, como filhos. Em outras palavras, de uma forma especial, de uma forma abundante, transbordante, Ele supre as necessidades dos seus filhos e das suas filhas. Leia um versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios 8, 9. Vamos ler bem forte esse versículo. Paulo escrevendo aos crentes pobres da Macedônia. Ele vai dizer que não existe crente pobre, porque Jesus se fez pobre para nos tornar ricos. O que ele diz? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Louvado seja Deus por isso. A graça de Jesus nos faz pessoas ricas. E você diz, pastor, mas eu estou passando por uma situação muito difícil da minha vida. Quem é que não está? Crente é provado de todo jeito. Quando ele não é provado em si mesmo, é provado no trabalho, é provado na família. Eu gosto de dizer, às vezes, o crente está em 3 posições. Ou ele está na provação, ou ele está saindo da provação, ou ele está entrando em outra. Nós somos provados. E é justamente nesses momentos difíceis, nesses momentos complicados que a gente passa, porque a gente, pela nossa limitação, a gente complica a coisa. Mas Deus, Ele é suficientemente sábio e amoroso. Ele está trabalhando na nossa vida. Então decora aí, Deus proverá. Ele sabe as suas necessidades, Ele é capaz de suprir todas as suas necessidades, e Ele faz isso graciosamente. Ele faz isso por amor. A grande questão do versículo diz assim: o Senhor proverá. Mas proverá o quê? O quê? Se você observar bem, lá em Efésios, capítulo 1, diz que bendito seja Deus e Pai. 1:3. Vamos dizer? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões. Então veja bem, o que significa nos tem abençoado? Está no presente? Presente. Está num presente coletivo, nos tem. Ele é o sujeito da ação.
E o que significa com toda sorte de bênção? Significa que tudo que eu preciso espiritualmente, eu tenho em Cristo. Em Cristo eu tenho salvação, em Cristo eu tenho segurança, em Cristo eu tenho convicção, certeza de vida eterna, em Cristo eu tenho tudo. Todas as bênçãos de Deus nos vêm através de Jesus Cristo. E você mora num lugar chamado regiões o quê? Celestiais. Significa que você está no mundo espiritual, não é uma geografia. Você em Cristo é uma nova criatura. Você em Cristo está no mundo, ou na esfera espiritual. Por isso que a Bíblia chama que a igreja é a comunhão dos santos. Posicionalmente diante de Deus, nós somos extremamente privilegiados. Se você observar bem no texto, o texto aí é bastante claro. Deus proveu o quê? Uma ovelha, porque Deus não aceita sacrifícios humanos, era proibido lá em Levítico. O culto a Moloque era proibido em Israel. E naquele momento aparece um cordeiro ali amarrado. E naquele momento o filho Isaque é substituído pelo cordeiro. E é tão interessante, irmãos, que isso aponta para Cristo. E é muito importante você entender que Deus tomou o seu filho, o seu único filho amado, e o colocou sobre aquele altar, sobre a cruz do Calvário, para morrer em nosso lugar, e para que através desta morte sacrificial, os nossos pecados fossem remidos, as nossas condenações anuladas. Então eu posso dizer hoje, o Senhor proverá. E Paulo diz, se Ele deu o mais precioso, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Então todas as coisas que eu e você precisamos, nos vêm através de Cristo. O Cordeiro foi provisionado. Mas eu quero dizer para você também, que todas as promessas de Deus, elas podem ser desfrutadas, se você está em Cristo. 2 Coríntios 1:20 diz assim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Quantas são as promessas de Deus? Pelo fato de eu e você, nós estarmos em Cristo, assentados nos lugares celestiais, pelo fato de que todas as promessas de Deus têm um amém, têm um sim em Jesus Cristo, eu e você, nós podemos pegar todas as promessas da Bíblia e trazer para a nossa vida pessoal, porque essas promessas são nossas, por causa do amém que há em Jesus Cristo. Então eu posso dizer hoje, com o peito estufado, que o Senhor proverá. Proveu não somente para Abraão, mas proveu para mim, para você, para a igreja hoje. Nós temos que nos apropriar das promessas de Deus, das realidades espirituais de Deus, porque isso já é nosso em Cristo Jesus. Eu sei que você é muito calvinista, e tem muito calvinista que não acredita em milagres. Diz que os milagres cessaram. Dr. Sproul, R.C. Sproul, ele diz que o cristianismo é uma fé que está baseada e arraigada nos milagres. Elimine os milagres
e você acaba com o cristianismo. Houve um sujeito chamado Rudolf Bultmann, que ele fez a desmitologização do Novo Testamento. Ele arrancou do Novo Testamento tudo que era sobrenatural. Mas eu quero dizer para você, eu e você estamos vivos aqui agora. Nós somos um milagre de Deus. A vida é um milagre. A vida do crente é um milagre ao cubo, ao quadrado. Eu queria que você entendesse a doutrina da providência divina que os nossos queridos de Westminster elaboraram, os pastores. Ele diz: posto que em relação à presciência é o decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias necessárias, livre ou contingentemente. Na sua providência ordinária, Deus emprega meios, todavia Ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo a sua própria vontade. O mar vermelho está fechado. Deus usa o vento e abre o mar vermelho. Para Deus não existe nada que Ele não possa fazer para mim e por você, para a glória dEle. O Senhor proverá. Já proveu tudo em Cristo. E a providência de Deus, ela se manifesta na minha vida, na sua vida, todos os dias. Todos os dias. Lá em Provérbios, diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. O Senhor que decide é Jeová Jiré. É o Deus da provisão. Ele conhece, Ele é capaz, Ele é gracioso em atender todas as nossas necessidades. Em Jesus Cristo, nós estamos aptos, condicionalmente, espiritualmente, para receber tudo de Deus para a nossa vida. Tudo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vamos ficar de pé? O que você está precisando hoje? Você está passando por um tempo de provação? E quando você está no tempo de provação, o diabo questiona a sua filiação, como fez com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, mas você é crente mesmo? Se você é crente, por que Deus está permitindo isso com você? E aí começa a lançar dúvidas sobre o caráter de Deus. Mas eu queria que nesta manhã você saísse daqui com esse nome de Deus na sua mente, no seu coração, na sua vontade. O Senhor proverá. Ele já proveu tudo. Já proveu tudo. Tudo que eu preciso para essa vida, para a vida eterna, eu tenho em Jesus Cristo. Senhor Deus, olha para o teu povo aqui nessa manhã. O Senhor conhece as lutas que cada um enfrenta, as provações que cada um passa. Mas o Senhor jamais nos abandonou, nos abandona e nos abandonará.
Então, Pai, venha tratar o nosso coração aqui nessa manhã, nossa mente. Venha sarar as nossas dúvidas. Que o nosso amor, a nossa fé, a nossa admiração pelo Senhor seja restaurada aqui nesta manhã. Que não haja dúvidas no coração e na mente de que o Senhor não nos ama, que o Senhor não cuida de nós, que o Senhor não supre as nossas necessidades. Queremos pedir nesta manhã que esse nome, Deus proverá, como foi impactante para Abraão naquele monte, seja impactante na nossa vida nesta manhã, Senhor. Que nós possamos conhecer o Deus que nós temos, e que por causa desse conhecimento a gente seja um povo forte e ativo. Derrama a tua graça, visita-nos nesta manhã com a tua presença, com o teu poder, com a tua direção. Quebranta-nos. Fala ao coração da tua igreja nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.